O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, a liturgia nos coloca dentro dos ais de Jesus em Lucas. E o que quer Jesus neste momento? Ele quer, na verdade, corrigir para a verdadeira prática religiosa e quer nos mostrar o verdadeiro ser cristão e ser discípulo. Lembremos que no seu tempo, quando ele fala aos fariseus, fala aos mestres da lei, é no propósito também de anunciar-lhes a boa nova. Quando Jesus os corrige, quando Jesus puxa-lhes a orelha, é nesta atitude que eles também compreendam o que ele veio fazer: revelar a verdadeira face de Deus. Então as interlocuções, até os conflitos que Jesus tem com aquelas classes, não são conflitos fúteis ou sem sentido. Tem um propósito. O pai, a mãe, sempre corrige um filho para tentar fazer este filho melhor, ou para que os filhos não se percam nos caminhos da vida. Não é assim? Não é brigar por brigar. Há um sentido maior para tudo isso. E nosso Senhor sabia que um fariseu, como bom judeu que era, levava muito a sério o dízimo, levava muito a sério a porcentagem que pagava ao templo. Isso é muito sagrado para um judeu, o que deveria ser um pouco mais para nós principalmente católicos. E quando eu falo isso, não estou dizendo para todo mundo ser dizimista aqui, eu estou dizendo para todo mundo ser dizimista onde participa, porque é um dos mandamentos da lei da igreja, pagar o dízimo, ou se quiser uma palavra
mais moderna, mas só uma compreensão, fazer uma devolução daquilo que Deus te deu. Bom, mas no caso, Jesus disse: vocês pagam o dízimo da hortelã, e eles pagavam das ervas, que era o grande bem econômico deles. Mas vocês esquecem que é importante tão quanto a justiça, tão quanto o amor a Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por uma questão de hábito, naquele tempo, eu disse que agora está bem pelo contrário, e tem gente que insiste em não pagar, mas eles pagavam o dízimo, mas em outros aspectos não eram tão justos, não expressavam esse amor a Deus. Porque veja, o amor a Deus, ele é amplo, ele é um todo, ele implica toda a nossa vida. Sabe, meus irmãos, existem coisas que não são bem claras. Preste atenção no que eu vou dizer. Tudo bem, a misericórdia de Deus é grande, sem dúvida. Deus é de infinita misericórdia, é ou não é? Deus é infinita bondade, Deus é de infinito amor, mas existe um ponto, e aqui eu vou ser sincero, não tenho medida nem certeza, como ficará essa relação da infinita misericórdia de Deus com a justiça de Deus. Vou repetir, porque é uma problemática, não é tão simples na teologia. Existe no Novo Testamento alguns escritos sobre isso. Existe sim, muitos que escreveram na própria teologia da igreja. Mas é uma linha tênue, porque de um lado nós podemos dizer assim: bom, Deus é misericordioso, então ninguém vai para o inferno. Vou problematizar, porque Deus na hora, pela sua misericórdia, vai salvar de algum jeito aquela pessoa. É e não é isso. Por quê? Porque onde fica também o justo? Onde fica aquela pessoa que sempre praticou a justiça? Onde fica aquela pessoa que sempre levou uma vida temente a Deus? Ora, se o outro lado fosse verdade, todo mundo, a misericórdia de Deus vai resolver tudo, então por que uma vida justa? Por que os justos padecem? Porque o Salmo estaria dizendo hoje, e foi cantado com muita veemência, diz o Salmo: Senhor, pagais a cada um conforme as suas obras. Ora, se as obras que nós fazemos de nada vale, por que teria esse salmo? De optar por sermos pessoas justas, honestas, não fosse algo importante? Então de que valia o esforço? Você compreende o dilema? Você compreende o que eu estou colocando como um contraponto seríssimo? De alguma forma, e muito, as nossas obras, o que fazemos nessa vida, as decisões que tomamos, se formos justos com os outros ou injustos, terá em nossa vida uma consequência.
porque o Senhor paga conforme nossas obras. Por isso o Senhor vai dizer: não estou dizendo para não pagarem o dízimo, o que eu estou dizendo, sejam pessoas justas, a justiça e o amor a Deus. Esse é o primeiro aspecto de Jesus. Depois, ele vai dizer: ai de vós e cuidado com aqueles que querem os primeiros lugares e os lugares de honra. Ter o primeiro lugar e um lugar de honra não significa ser santo, não significa ser justo, principalmente do ponto de vista social. Os primeiros lugares não são dados para as pessoas mais íntegras, nem sempre, não vamos generalizar, nem sempre os lugares de honra são dados às pessoas mais comprometidas com a causa do reino. Pelo contrário, as pessoas são escolhidas a partir do interesse de quem escolhe, e nem sempre esse interesse é retidão, justiça, solidariedade. Então, querer os primeiros lugares não é um bom caminho. E aí retrucam com Jesus: mestre, assim nos ofende. Jesus disse: eu sei que eu estou os ofendendo, mas não posso deixar de dizer mais um ponto. Vocês colocam carga sobre o povo, mas não levantam o dedo. Quer dizer, de novo, não se comprometem. Sabem, explicam, mas não vivem. É nessa mesma linha, e elucidando o Evangelho, que nos foi proclamada a primeira leitura da carta aos Romanos. Primeiro dizendo: cuidado, quem se coloca como juiz, ao julgar, você está colhendo a sua própria condenação. Deixe o julgamento para Deus. Procure ao contrário, diz a primeira carta, a primeira leitura aos Romanos, fazendo ecoar o Evangelho. Buscai a tolerância, a longanimidade. Cuidado com o endurecimento do mal. Cuidado com um coração impenitente. Isso é muito sério. Um coração impenitente é, primeiro, eu não tenho nada a mudar. Impenitente, Deus não tem nada a crescer. O que eu estou fazendo está tudo certo. Ora, e as obras? E as ações? Nada a mudar? Então nós não precisamos de conversão? Como fica aqueles, nós e todos, os que são impenitentes, quer dizer, não aceita mudança, não aceita correção, não aceita o processo de maturidade. Eu tenho muito receio, porque, vou dar um exemplo não muito bom, mas é o que me veio. Quando uma pessoa, ela está um pouco obesa, e ela começa um processo de dieta, dizem que os primeiros quilos são rápidos, perde rápido. O problema é depois. Os outros, que requer mais esforço, requer mais empenho, além da dieta alimentar tem que acrescentar exercício. Então o primeiro impacto é bom, depois que dificulta. Use esse exemplo e entendam. Nós que estamos nessa caminhada para Deus,
Os primeiros quilos a gente perdeu. As primeiras grandes falhas ou menor falhas nós já cometemos. Nós estamos na segunda etapa, a parte mais difícil, que são vícios mais incrustados, hábitos mais impregnados. Este nos custam mais. Essa segunda etapa da conversão, onde a gente se acostuma e fica uma pessoa impenitente. Ah, mas eu não sou impenitente de grandes coisas. E por acaso, existe grandes pecados, pequenos pecados? Ou a separação de Deus? Por isso, Romanos vai dizer de novo, é algo que eu deixo para que cada um pense: Deus retribuirá segundo as suas obras. Então, como estão nossas obras? Nosso agir? Como está o nosso discernimento nas coisas do mundo? Estamos agindo segundo a vontade de Deus ou segundo o nosso próprio interesse? Para aqueles que perseverando na prática do bem, olha aqui, perseverar na prática do bem, não é ter lapsos do bem, momentos do bem, perseverar no caminho do bem, da justiça e do amor a Deus. Deus dará a vida eterna. Porém, aqueles que persistem, insistem no espírito de rebeldia, está reservada a ira e a indignação. Não são palavras minhas. Eu admiti no começo dessa homilia que não é um assunto muito tranquilo, que não é um assunto muito fácil, mas que nós temos que lidar com essas duas coisas: a misericórdia de Deus mais a justiça de Deus, que nós cremos que dentro da misericórdia está embutida a justiça, mas nenhuma omite a outra, nem a justiça ofusca a misericórdia, nem a misericórdia ofusca a justiça. Mas então também olhemos para a nossa vida. Aqueles que perseveram no espírito de rebeldia, de impenitência, de não mudança, de não busca da justiça, nem do amor a Deus, está reservada a indignação. Romanos vai dizer ainda: tribulação, angústia, mas ao mesmo tempo, fiquemos nesse alerta que o Senhor nos dá. Então, se hoje nos perguntarmos o que o Evangelho nos falou, ele nos questionou sobre as nossas obras, sobre as nossas decisões, sobre a nossa forma de viver. Filhos queridos, nós nos reunimos aqui, principalmente na quarta-feira, para clamar a Nossa Senhora, a pedir à Mãe de Guadalupe que derrame graças e bênçãos do céu. Por isso eu te pergunto, um dia depois de Nossa Senhora Aparecida, o que você quer pedir a Nossa Senhora? Qual é a graça que você vai suplicar? Eu vi, você tem um testemunho, filha? Pode ficar de pé.
Pode tirar a máscara, senão a gente não entende. Vocês são da onde? Nós sou do Rio. Só um minutinho, aumenta o microfone, por favor. Eu sou do Rio, mas atualmente eu e meu marido estamos morando no Maranhão, em São Luís. O ano passado meu pai teve Covid, ele tem 80 anos. E a gente rezou, num dos mimos que o Senhor enviou, eu sou associada, o Senhor enviou, eu botei o Senhor das Santas Chagas no meu peito. Eu não comia, eu só rezava e pedia a Jesus, o Senhor das Santas Chagas, que curasse meu pai, porque eu estava morando longe. E eu não ia poder ficar com ele. Então eu botava o Senhor aqui das Santas Chagas, escutava o Senhor de manhã às 10 horas e todas as missas eu acompanho. Aí eu pedia que o Senhor das Santas Chagas desse uma gotinha do sangue dele sobre meu pai e que Nossa Senhora continuasse me segurando, me dando força, porque a fé eu não perdi, nem esmoreci. Eu dizia para ele, eu tenho fé, eu tenho certeza que ele vai ficar bom. Padre, ele ficou um mês e meio em um respirador, mas graças a Deus ele não precisou ser entubado e hoje ele está ótimo, não tem uma sequelas. E eu quero dizer para todo mundo que o Senhor das Santas Chagas é um maravilhoso na vida da gente, que a gente não pode perder a fé um minuto sequer. E essa obra é maravilhosa, gente, é uma coisa linda. Eu estou maravilhada. Amém. Com todo o carinho que todos nós, que vocês todos nos recebem. E o Senhor também. Muito obrigada, a sua bênção, Pai. Deus abençoe. Graça recebida. Posso pedir um favor ao Senhor? O Senhor troca o seu terço comigo que eu dar para o meu pai. Leva para o teu pai. Tá bom. Pois não. Você é mensageira. Vem cá. Hoje, deixa eu ver. Eu não consigo. Hoje é meu aniversário. Que Deus abençoe, mensageira das Santas Chagas. Amém. Tem uma outra pessoa aqui. Por favor, pode tirar a máscara. Padre, primeiramente eu queria agradecer pela pessoa maravilhosa que o Senhor é. Nós escutamos todos os dias. Tenho meu filho que ama o Senhor, adora o Senhor. O nome dele é Lucas Reginaldo. Porque em 2015, Padre, eu vim até a igreja e eu não queria mais viver. Porque eu estava com uma depressão profunda, fiquei 10 anos com a depressão profunda e tentei suicídio 3 vezes. Então eu não tinha mais motivo para viver. Então no dia 12 de outubro de 2015, a gente veio até a igreja do Senhor. E me deu uma convulsão muito forte aqui na frente. E o Senhor me deu uma unção dos enfermos. Então depois de 2 semanas eu comecei a passar muito mal. E aí fui consultar e descobri que estava grávida. E como eu tomava 14 tipos de antidepressivo, o médico falou que era impossível levar a gestação à frente, né? Então já estava tudo certo, com 5 meses de tirar ele. E está aqui, Padre. Amém. Graças ao Senhor, eu escutava todos os dias o seu programa, pedia muito. E o sonho era trazer ele aqui. Eu prometi que se eu conseguisse ter ele, o nome dele seria Lucas Reginaldo. E assim eu coloquei. Aí, o meu xará. Vem cá. Deus abençoe. Deus abençoe. E o Reginaldo veio por causa do... O Reginaldo veio por causa de quê? Por causa de tanto pedir para o Senhor. De tanta bênção de pedir que ele viesse. Então, Charazão, você não vai esquecer de mim tão fácil. Toda vez que você falar teu nome, você vai lembrar de mim. Deus abençoe. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado.